Dando continuidade aqui com a terceira parte da Lei de Crimes Ambientais 9605 de 98, veremos agora as hipóteses de apreensões. Se forem apreendidos produtos perecíveis ou madeiras, serão doados a instituições científicas, hospitalares, penais ou outras com fins beneficentes. Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados às instituições científicas, culturais ou educacionais. Os animais que venham a ser apreendidos serão libertados em seu habitat natural. Caso seja impossível, eles deverão ser entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para a devida guarda e cuidados, sob a responsabilidade de técnicos. O órgão autuante no momento da apreensão desse animal será responsável pela guarda dele até que eles sejam entregues a essas instituições mencionadas. Os produtos e instrumentos apreendidos, sejam armadilhas, facões, motosserras, serão vendidos, garantidos a sua descaracterização e posteriormente reciclados. Falaremos agora sobre os crimes contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural. O crime de pichação. Pichar por outro meio, conspurcar, edificação ou monumento urbano. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Vai ter a majorante se for realizado em um monumento ou coisa tombada em virtude do seu valor artístico. A pena aumentará então para 6 meses a 1 ano e multa. Excludente desse crime é o grafite autorizado. Crime de dano. Destruir, inutilizar ou deteriorar bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial. Arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca ou instalação científica ou qualquer outro similar protegido por lei ou decisão judicial. Pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Se for a modalidade culposa, a pena de 6 meses a 1 ano de detenção, sem prejuízo desta multa. Alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou local especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial em razão de seu valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a medida concedida, pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Aqui temos o exemplo de uma obra renomada que foi tombada em patrimônio histórico, por exemplo, do Niemeyer, e alguém vai lá e simplesmente altera, e estará sujeito a essa pena então. Caso a pessoa venha a construir num solo não edificável, numa região dessa também que tenha sido tombada mediante essas características aqui, aí no caso a pena é de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Os crimes contra a administração ambiental. Elaborar ou apresentar no licenciamento, concessão florestal ou qualquer outro procedimento administrativo, estudo, laudo, relatório ambiental, total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão. Pena de reclusão de 3 a 6 anos e multa. Se culposo, detenção de 1 a 3 anos. Esse crime vai ter a majorante, aumentando de 1/3 a 2/3 se houver dano significativo ao meio ambiente em decorrência desse uso de informação falsa, incompleta ou enganosa. O crime de obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do poder público no trato de questões ambientais tem a pena de detenção de 1 a 3 anos e multa. No caso do funcionário público, se ele fizer alguma afirmação falsa, enganosa ou omitir a verdade, sonegar informações ou dados técnicos em procedimentos de autorização ou de licenciamento ambiental, pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Caso esse funcionário conceda uma licença em desacordo com as normas ambientais, estará sujeito a detenção de 1 a 3 anos e multa. Se o crime for culposo, é de 3 meses a 1 ano, sem prejuízo dessa multa. Deixar aquele que tiver o dever legal ou contratual de fazê-lo de cumprir a obrigação de relevante interesse ambiental.
a pena será de detenção de 1 a 3 anos e multa. Se for culposo, é de 3 meses a 1 ano sem prejuízo dessa multa. E finalmente, os crimes de poluição. Disseminar doença ou praga ou espécies que possam causar dano à agricultura, à pecuária, à fauna, à flora ou aos ecossistemas. Pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora. Pena será de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Se for na modalidade culposa, detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Esse crime vai ter também diversas qualificadoras, dentre elas, tornar uma área urbana ou rural imprópria para a ocupação humana, causar poluição atmosférica que provoque a retirada dos habitantes dessas áreas afetadas, causar a poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento público de água para as comunidades, dificultar ou impedir o uso público de praias, ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos. Aqui a gente tem aquele exemplo mais recente daquele barril de petróleo do navio cargueiro que derramou litros e litros de óleo lá nas praias do Nordeste, deixando diversas praias impróprias. Os responsáveis com certeza responderam por esses crimes, que pode ter a pena de reclusão de 1 a 5 anos nesse caso. As mesmas penas incorre quem deixar de adotar medidas de precaução para que isso não ocorra. Executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença, ou em desacordo com a obtida. A pena vai ser de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Nas mesmas penas incorre quem deixa de recuperar a área pesquisada ou explorada nos termos de autorização, permissão, licença, concessão ou determinação do órgão competente. Esses dois dispositivos aqui eu coloquei eles juntos, porque eles basicamente vão falar da mesma coisa aqui, ó. Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis nos seus regulamentos. Reclusão de 1 a 4 anos e multa. Nas mesmas penas incorre quem abandona os produtos ou substâncias referidos no caput ou os utiliza em desacordo com as normas ambientais ou de segurança. Manipula, acondiciona, armazena, coleta, transporta, reutiliza, recicla ou dá destinação final a resíduos perigosos de forma diversa da estabelecida em lei ou regulamento. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar em qualquer parte do território nacional estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes, pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Aqui, nesse dispositivo, é importante, ele está diretamente relacionado ao CTF-APP. Esse é o Cadastro Técnico Federal para atividades potencialmente poluidoras. É exigido para toda empresa que exerça essas atividades que possam ser potencialmente poluidoras. Já esse segundo dispositivo aqui, ele vai estar relacionado com essas 3 convenções que o Brasil é signatário. Vou falar brevemente de cada uma delas aqui. A Convenção da Basileia é relacionada ao controle dos movimentos transfronteiriços de resíduos perigosos e sua deposição. Ela vai ter lá no seu rol classificação de diversos compostos químicos que são classificados como perigosos e que eles exigem a certificação, a autorização de uma autoridade competente, no caso IBAMA, para que possa ser importado e exportado. A Convenção de Estocolmo ela está relacionada aos POPs.
os poluentes orgânicos persistentes. Dentre os principais, a gente vai ter os agrotóxicos da classe dos organoclorados, dioxinas e furanos, que são gerados devido à queima de outros compostos em processo industrial. Essa convenção tem o objetivo de proteger a saúde humana e proíbe ou diminui a produção, importação e restringe a produção de algum desses compostos. Que a gente pode citar o que está mais em voga aí é o DDT, que é utilizado para algumas coisas ainda, é um agrotóxico da classe dos organoclorados, só que verificou-se que ele tem uma alta capacidade de bioacumulação, ou seja, ele consegue acumular nos peixes e ao longo da cadeia alimentar, o que pode causar diversos danos para quem venha consumir esses peixes. E a terceira que eu deixei aqui é a Convenção de Roterdã. Basicamente é uma convenção de um consentimento prévio de que o comércio internacional de substâncias químicas e agrotóxicos perigosos precisa ser regulado e reduzido até que ele seja totalmente eliminado dessas classes de compostos perigosos. Os agrotóxicos vão ser classificados de classe 1 até a 4. A classe 1 altamente perigoso, classe 2 muito perigoso, classe 3 perigoso e a classe 4 pouco perigoso. É importante destacar também que a Política Nacional do Meio Ambiente instituiu a responsabilidade compartilhada e a logística reversa. Então, nos casos dos produtores de agrotóxico, ou pilhas, ou pneus, borracha, eles são responsáveis por todo o acondicionamento e a destinação final dessas embalagens. Se hoje você compra um agrotóxico, primeiro que você vai precisar da receita de um agrônomo. Aí posteriormente você vai ter que declarar o uso, a localização e quando você acabar, o produto acabar, os frascos têm que ser entregues para a destinação final. Quem é responsável por isso é o próprio produtor. Mesmo caso das pilhas aí. Bom, pessoal, é isso então. Finalizamos a Lei dos Crimes Ambientais, os principais pontos dela. Lógico que tem muita coisa ainda, né? Mas eu acredito que esses são os principais pontos para ficar atentos. E é isso. Para quem não conhecia, a playlist vai estar lá no canal. Se você gostou, deixa um like, se inscreve e ativa o sininho. O material vai estar aqui na descrição, viu? Falou!